Olá, pessoal, aqui é a professora Michele. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o nosso primeiro tópico, que é sobre o conhecimento. Tópico este dentro da disciplina de metodologia científica. Então, o que seria o conhecimento? Né? Conhecimento é a forma, né, do homem captar a realidade. Né? Então, nós temos aí, desde o início, os primórdios da civilização, o homem tentando controlar a sua realidade. Né? Desde o início, com a formação de instrumentos estes que serviam para capturar presas, né? Capturar alimentos, o homem, à medida que ele foi desenvolvendo ferramentas, ele foi já tendo um desenvolvimento também das suas habilidades cognitivas, né? E também habilidades de captar melhor a realidade. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a evolução do conhecimento humano desde a pré-história, nós vamos perceber que começou lá com o início, né, da agricultura, e à medida que foi desenvolvendo instrumentos, esses instrumentos também deram um desenvolvimento também para essa civilização, né, com o aumento das ferramentas, com os objetos sendo transformados. E aí você tem o desenvolvimento da escrita, a construção de grandes prédios, né, grandes cidades, desenvolvimento da vestimenta, e aí também a necessidade de se proteger com o desenvolvimento de armas. Com o tempo, o ser humano ele foi angariando tanto conhecimento que hoje nós estamos tendo uma revolução tecnológica, já na idade contemporânea, né? Já com possibilidades de viagens até mesmo para o espaço. Então, tudo isso é em decorrência da capacidade do homem a apreender a realidade através do próprio desenvolvimento cerebral. Né? Nós, como espécies, nós temos essa capacidade de racionalização, né? E de autopercepção e também de analisar a realidade como ela ocorre. Então, se nós formos analisar o salto, né, que nós desenvolvemos como espécie, desde o início da civilização humana, nós temos aí, a partir de 70 mil anos, né, com o início dos primeiros assentamentos humanos, e já com o início da revolução da agricultura, nós temos aí um salto gigantesco na obtenção de conhecimento. Logicamente que essa obtenção de conhecimento ela não se deu de forma estanque. Né? Hoje, o conhecimento científico ele é relativamente recente. Então, todo esse salto veio também de outros tipos de conhecimento, não só o científico. Também o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento popular ou empírico. Né? Então, todos esses conhecimentos foram e são importantes para que chegássemos, né, ao patamar que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente fala conhecimento, o que seria conhecimento? De acordo com Mesarobe Monteiro, conhecimento seria o resultado de uma relação que se estabelece entre um sujeito, que no caso somos nós, como seres humanos, né? O sujeito que conhece, que tem a percepção a percepção lógica, né, de perceber a presença de um objeto, e o objeto em si, que é o objeto que está sendo analisado por esse sujeito. Então, o conhecimento é essa percepção de um objeto, né, e da realidade que o cerca. Então, quando nós utilizamos os nossos sentidos de uma forma geral, os nossos sentidos humanos, tato, paladar, olfato, a visão, a própria análise, né, da racionalização, tudo isso são formas de captar as características de um objeto ou do ambiente que o cerca. Então, tudo isso vem através de pacotes de informação, né? O que seria a informação? A informação, na verdade, seria o resultado do processamento,
da manipulação, da organização, né, desses dados que se apresenta para o sujeito que a recebe. Tá? Isso segundo Lakatos e Marconi. Então, o conhecimento ele é um processo, né, que seria nós tentarmos entender a verdade dos fatos. Porém, quando a gente fala a verdade, nós entramos num fator complicador, né? Porque é muito difícil você definir o que seria verdade. Mas nós podemos colocar a verdade como um atributo, né, resultante de um processo lógico na qual seria o oposto da falsidade. Né? Então, o que é verdade é tudo aquilo que é oposto da falsidade. Então, quando nós captamos a realidade de um fato, de um objeto, nós estamos tentando verificar a verdade. Porém, né, é muito difícil, como seres humanos, termos a certeza de que aquilo que nós estamos observando, através de sentidos, é realmente verdade. Hoje a gente tem aí a física quântica, né? Nós temos aí várias outras áreas de conhecimento que estão revolucionando, né, a ciência, porque já diz que muitas das vezes o que nós observamos, na verdade, é uma ilusão, né? Então, ainda está em processo, inclusive com implicações filosóficas a respeito disso. Tá? Então, a verdade, né, se a gente for analisar, né, dentro da filosofia, né, ela não seria absoluta. Né? Então, quando a gente for a entender, por exemplo, a ciência ela lida com fatos provisórios, tá? Com realidades provisórias. Então, ela nunca vai considerar algo como realmente verdade absoluta. Por quê? Porque muitas das vezes, devido à nossa limitação de percepção, inclusive limitação das nossas próprias ferramentas, né, de análise, como microscópios, telescópios, os nossos próprios sentidos são limitados, então não se pode afirmar que aquilo que nós estamos captando da realidade é uma verdade absoluta, porque nós podemos estar apenas vendo uma parte dessa realidade. Então, admitir uma verdade como um conhecimento absoluto em si mesmo é temerário, né? Por quê? Porque nós somos dependentes dos nossos órgãos e muitas vezes essas ferramentas são limitadas, restringindo a nossa percepção da natureza. Então, quando restringe a nossa percepção, isso pode nos levar a conclusões precipitadas. Então, dentro da ciência, aceitar um fato como verdade é impossível. Tá? A única área do conhecimento em que se aceita a verdade sem se questionar é na religião. E aí nós temos os chamados dogmas, né? Dogmas de cada religião, que são verdades incontestáveis. Então, ter uma atitude dogmática acaba trazendo aí uma análise, né, sem reflexão. Então, quando você tem uma atitude dogmática, isso pode acabar te limitando quando aparece um fato novo dentro dessa realidade. Poderíamos aqui indicar vários exemplos, né, de dogmatismos que foram aceitos e que tiveram implicações sérias e catastróficas no passado. Né? Então, vocês podem fazer as suas reflexões, né, de quais dogmas nós considerávamos até então, no passado, e que hoje elas estão praticamente derrubadas, né, devido às os novos fatos que surgem, né, para explicar a realidade. Quando nós falamos sobre conhecimento, e quando nós nos debruçamos sobre um problema com o objetivo de obter respostas consistentes, nós temos que partir de um exame rigoroso desse objeto. Apesar da neutralidade científica que acompanha a ciência desde o século XIX, nós acabamos interferindo com o produto da nossa pesquisa. Isso é fato, porque nós, como seres humanos, nós temos as nossas falhas e acabamos também interferindo nos resultados do nosso processo científico. Né? Então, o máximo que podemos conseguir é tentar
seguir um método científico de modo a alcançar o máximo de objetividade e imparcialidade possível. Tá? Isso não indica que a ciência ela é totalmente isenta de julgamentos do pesquisador. Tá? Isso não ocorre. O método científico ele vem com uma possibilidade de ser neutra. Tá? O método científico em si ele é neutro. Porém, o pesquisador ele tem todos os seus preconceitos, tem todas as suas próprias racionalizações, né? E nós, como pesquisadores, temos que tentar o máximo possível alcançar a objetividade e a imparcialidade. Quando nós fazemos o uso, né, das nossas do estudo, né, tanto faz, né, no campo, né, da ciência ou no outro campo de conhecimento, nós nos deparamos com limites que são denominados de paradigmas, tá? Então, quando nós produzimos conhecimento, nós os fazemos dentro de limites que nós determinamos, que são conhecidos como paradigmas. O que são paradigmas? São todos os grupos de crenças, de valores, de técnicas que são compartilhadas por um membro de um dado agrupamento em um determinado momento histórico, ou seja, são pontos de vista. Se nós formos, por exemplo, analisar um exemplo de paradigma, hoje nós vivemos sobre o paradigma, vamos dar um exemplo dentro da biologia, né, que é o conhecimento da evolução. Então, todos os organismos, nós sabemos que eles estão submetidos sobre a lei da seleção natural. Se isso é um paradigma, né, isso é uma constelação já de conhecimentos estudados, já sacramentados dentro da biologia. Se por um acaso vier algum pesquisador, algum cientista, algum teórico propor uma nova teoria que no final das contas se mostre como uma verdade, que realmente ele descobre um fato novo, ele quebra um paradigma, ou seja, uma nova teoria surge e a teoria anterior ela é derrubada. Tá? Isso já acontece muitas das vezes com resistência do próprio corpo, né, acadêmico, os próprios cientistas, muitas das vezes, quando se deparam com um fato novo, eles se mostram resistentes, e só depois de um tempo, aquele paradigma, né, ele é rompido, deixado, e novos conhecimentos são admitidos. Né? Então, quando a gente fala de paradigma, é toda uma constelação de crenças que nós temos a respeito de um determinado objeto dentro de um período histórico. Quem introduziu esse termo foi Thomas Kuhn, né, que percebeu que quando um paradigma ele é aceito pela maioria da comunidade científica, ela acaba, de certa forma, se impondo como um modo obrigatório de abordagem dos problemas. Então, muitas das vezes, os paradigmas podem acabar sendo um processo complicador. Né? Quando você propõe algo novo dentro da ciência, na maioria das vezes ele é mal visto, né? A não ser que novos resultados venham corroborar aquela proposta nova. Né? E aí sim, a comunidade científica acaba visualizando isso de uma forma um pouco mais aceitável. Embora um novo paradigma possa suplantar ou substituir o paradigma atual, não devemos interpretar esta mudança como certo ou errado, pois cada paradigma oferece a sua contribuição para responder a determinadas questões em seu lugar e tempo. Agora vamos entender os tipos de conhecimento. O ser humano ele pode captar, né, a realidade de diferentes formas. O homem ele se utiliza de formas de conhecimento por meio das quais ele evolui e faz evoluir o meio em que vive, trazendo contribuições para a sociedade. Então, o homem ele não vai utilizar apenas o conhecimento científico, ele faz uso também do conhecimento prático, que é o conhecimento empírico, o conhecimento religioso também e o conhecimento filosófico, além também de outros tipos de conhecimento, como o artístico, o técnico, entre outros.
Então, para a obtenção do conhecimento, nós temos que ter o sujeito cognoscente, né, que é qualquer ser humano, que vai tentar entender a essência de um determinado objeto, que pode ser, quando eu falo objeto, pode ser um fenômeno, pode ser um objeto em si, pode ser algum processo, né? Pode ser alguma coisa que possa passar pelos nossos sentidos. Quando eu falo que tem que ser passado pelos nossos sentidos, isso implica que aquilo que está fora da realidade física já não faz muito sentido, né, você tentar entender, a não ser dentro do conhecimento religioso, que tenta captar o ambiente metafísico. Tá? Mas dentro da ciência, a ciência ela só trata da realidade prática, né, da realidade física. E aí, a partir do momento que nós nos relacionamos com esse objeto, nós vamos reconstituir esse objeto, né, tentando captar pelo menos uma essência dele. Não necessariamente o que nós produzimos como produto, né, dessa relação é, de fato, o objeto em si, ou seja, é a verdade do objeto. O que nós conseguimos captar é apenas uma parte dela. Porque quando nós analisamos esse objeto, a gente consegue captar apenas uma face. Se a gente for analisar, né, nós temos outras faces aqui que nós não conseguimos ter acesso. Então, muitas das vezes, o objeto que é reconstruído, né, na explicação dada pelo homem, na verdade, às vezes não reflete a essência desse objeto. Vamos começar primeiro com o primeiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento mítico. O conhecimento mítico está relacionado com histórias fabulosas ou heróicas passadas na forma de uma narrativa em um passado distante. E ele é explicado na forma de uma narrativa simbólica e está muito relacionado também com a cultura ou a religião de um determinado povo. Ele tenta explicar a realidade por meio do sobrenatural, por meio da tradição, por meio de atos, né, que refletem uma tentativa de passar uma lição através de metáforas. Então, o conhecimento mítico ele foi um dos primeiros conhecimentos que o homem desenvolveu. Então, ele antecede a ciência. A ciência, logicamente, ela sempre, hoje, né, ela tenta sempre desmistificar aquelas tentativas, né, de explicar uma determinada realidade utilizando conhecimento mítico. Então, a ciência ela não faz o uso do conhecimento mítico, ela tenta derrubar essas tentativas fantasiosas, né? Mas o conhecimento mítico ele é muito importante como uma forma de trazer, por exemplo, carregar um certo sentido cultural. E muitos utilizam hoje o conhecimento mítico para produzir, por exemplo, histórias, nossos heróis em quadrinhos, né? Histórias de super-heróis, muitas vezes fazem uso do conhecimento mítico na cultura popular. Então, aí, por exemplo, nós temos os deuses, né? E muitas das vezes, dentro dessas histórias, dessas narrativas, há um sentido oculto que se tenta passar sobre uma determinada explicação, né, a respeito de um fato. Já o conhecimento popular, ele é baseado no senso comum, também conhecido como conhecimento empírico. Ele é um tipo de conhecimento mais superficial, baseado na experiência do sujeito. Envolve principalmente os sentidos e é adquirido por meio de tradições, na tentativa e erro, por meio de reflexões, métodos, enfim. Pode se tornar científico, desde que passe pela comunidade científica. Então, por exemplo, o conhecimento advindo do uso de plantas medicinais, técnicas de agricultura, técnicas de plantio, é um tipo de conhecimento que foi adquirido pela experiência e que pode ser validado pela ciência. Já o conhecimento filosófico ele é resultado do esforço racional, sistemático e lógico na busca do conhecimento sem recorrer à experimentação. Ele busca ser um guia para a elaboração de princípios e valores universais
válidos. O conhecimento filosófico, ele produz uma reflexão crítica sobre fenômenos e possibilita informações coerentes. E a razão é aqui, ela é considerada pelos filósofos como uma capacidade elevada do espírito, ou seja, é o sentido mais elevado do ser humano, porque é a partir dele que ele extrai certas verdades, né? E são, inclusive, utilizadas pela própria ciência. Então, por exemplo, nós tivemos vários filósofos, né, que foram importantíssimos, inclusive, para a construção do conhecimento científico, como Descartes, Karl Popper, Aristóteles, Sócrates, entre outros. O conhecimento religioso, por sua vez, ele é produto do intelecto do ser humano, mas ele utiliza a fé como uma obtenção, né, de uma realidade metafísica. Então, é basicamente um conhecimento que tenta abarcar o oculto, o sobrenatural, as manifestações divinas. Respondo que não se pode responder. Está ligado basicamente à fé. E muitas das vezes é uma relação muito individual, né, entre o ser humano, né, e o divino. As relações dos humanos em suas vidas estão ligadas diretamente às suas crenças e assim ao conhecimento teológico. Esse conhecimento ele se apoia em proposições sagradas, que muitas das vezes são revelados, né, por alguém ou de uma forma coletiva e que afirma-se que é de origem divina e, portanto, são considerados infalíveis. Por isso, nós temos os chamados dogmas religiosos. Então, quando se fala, por exemplo, que Jesus nasceu da Virgem Maria, né, de uma forma misteriosa, nós estamos lidando com um dogma, né, e isso não pode ser contestado. Nós também temos a infabilidade papal. Então, tudo isso é construído, né, dentro de uma relação baseada na fé. E aí nós temos várias, né, religiões, todas elas com seus respectivos dogmas, né, e princípios. Nós temos outros tipos de conhecimento estético, artístico, né, que é baseado nas emoções, na criatividade, que é traduzido na forma de arte, né, que pode ser arte visual, ou através do canto, através da dança, através da pintura, das esculturas, que também, né, é uma forma de captar a realidade, mas de uma forma mais poética, vamos dizer assim. O conhecimento técnico, ele já é um tipo de conhecimento que é baseado na solução de problemas e na transformação na realidade. Ele é baseado no saber fazer um determinado um determinado processo, né? Então, ele é basicamente praticado como uma forma de resolver algo. Então, por exemplo, quando nós realizamos um conserto de um carro, ou um processo de construção, ou tentar resolver um determinado problema de forma prática, nós estamos lidando com um conhecimento técnico. E agora chegamos no conhecimento científico, que é o foco, né, da nossa disciplina. O conhecimento científico, ele pressupõe uma aprendizagem superior e ele é baseado na análise sistemática dos fatos da realidade sensível. Ele busca classificar, comparar, aplicar métodos, abordar sistematicamente o objeto, prendendo-se aos fatos, ou seja, prendendo-se ao que é observado, ao que está sendo analisado. Ele não faz, por exemplo, ilações, ele não faz tentativas de explicar o que é metafísico, ou seja, fora da realidade física. Ele vai se prender à realidade sensível, à realidade material sensível. E o conhecimento científico ele é responsável pela evolução que está sendo desenvolvida, né, na época atual. Então, do século XIX para cá, nós tivemos uma explosão, né, do nosso conhecimento justamente pela aplicação do método científico.
Hoje nós temos aí o uso de energia nuclear, viagens espaciais, nós temos computador, a informática, né, sendo expandida, inclusive já com uma possibilidade já de se atingir a inteligência artificial, tudo isso utilizando o método científico, através do conhecimento científico. Então, se a gente for analisar quais são as características do conhecimento científico, basicamente, ela lida com o real, ela lida com a veracidade ou a falsidade, que é conhecida pela experimentação. Ela é sistemática, ou seja, ela vai se ater à realidade utilizando métodos lógicos, né, para tentar formar leis ou teorias, e ela é verificável. Porém, ela é falível. Como eu já disse, a ciência ela não lida com dogmas, ela lida com verdades provisórias. Então, nada é estanque no conhecimento científico. Ela pode mudar, né, se aparecer uma nova teoria ou novas explicações que derrubam uma determinada teoria. Para que um conhecimento seja científico, ele deve passar por alguns critérios. Ele tem que ter coerência, não pode ter contradição, tem que ser consistente, baseado em argumentos, né? Capacidade de resistir a argumentos contrários, tem que ser original e tem que ser relevante para a sociedade, né, de uma forma geral. Além disso, o conhecimento científico ele é caracterizado pela objetividade. Ela vai tentar reproduzir a realidade como ela é, e não como o cientista gostaria que fosse. Então, tudo que nós temos, por exemplo, trabalhos em laboratório, trabalhos de campo, até mesmo os trabalhos realizados por cientistas teóricos, né? Tudo isso é considerado conhecimento científico. Nós temos vários profissionais, né, cientistas, que são expoentes dentro da ciência e que contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento científico. E aí nós temos, hoje, né, para finalizar, a importância do conhecimento. Né? Você tem uma postura crítica, segundo Antônio Carlos Roberto Moraes, ter uma postura crítica é o estímulo principal de qualquer avanço do conhecimento. E dentro do conhecimento científico, é você tentar fazer com que novas pessoas tentem reproduzir, não só reproduzir, mas também criar coisas novas. Esse é o objetivo principal da educação, né? Você tentar ajudar as pessoas a terem pensamentos novos, utilizando a sua própria sensibilidade. Né? E não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Eu acho essa frase maravilhosa porque ela sintetiza realmente a capacidade do ser humano de tentar apreender a realidade. E o desenvolvimento tecnológico só é possível hoje pela capacidade do homem em fazer perguntas. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.